Olá, como vai você? Tudo bem? Meu nome é Fábio Felipe. Seja bem-vindo a este canal. Hoje estudaremos mais um tema profético da Bíblia Sagrada no curso Os Livros de Daniel e Apocalipse sem Mistérios. Se você nunca estudou estes livros porque imagina que são de difícil compreensão, não se preocupe, pois os temas serão abordados de maneira didática, tornando simples aquilo que parece ser complicado à primeira vista. Saiba que você pode ajudar este trabalho a crescer, se inscrevendo no canal, curtindo este vídeo e o compartilhando em suas redes sociais. O tema de hoje tem como título O Trono de Deus. Neste tema será estudado no capítulo 4 do livro do Apocalipse mais detalhes sobre o estabelecimento do juízo celestial antes da chegada do reino de Deus e os atos divinos a ter lugar neste santuário, segundo o que foi revelado ao apóstolo João. Um tribunal chamado de santuário. Na lição anterior, foi estudado no capítulo 7 do livro de Daniel as conquistas que Jesus alcançou por nós por meio de sua morte na cruz e como elas estão sendo utilizadas em nosso favor no tribunal celestial. Hoje vamos estudar detalhes adicionais vistos pelo apóstolo João sobre este tribunal, suas semelhanças com o que foi visto pelo profeta Daniel e a importância desta visão na compreensão da mensagem do livro do Apocalipse. Com o intuito de facilitar a compreensão do assunto, iremos simplificar ao máximo a argumentação do que foi visto nesta visão e nos deter na mensagem que Deus deseja nos transmitir por meio deste capítulo. Primeiramente, vamos atualizar alguns dados do livro de Daniel no capítulo 7, o tribunal do ancião de dias e o seu trono, para a linguagem do livro do Apocalipse. Você não irá encontrar no Apocalipse a palavra tribunal. No entanto, o seu significado é encontrado neste livro por meio da palavra santuário ou então pela menção direta ao trono de Deus, o Pai. Em realidade, quando Deus revelou sua vontade de habitar no meio deles a Moisés, ele poderia ter se manifestado assim: E farão para mim um tribunal, para que eu possa habitar no meio deles. Mas Deus não tinha a intenção de amedrontar o seu povo, antes revelar algo lindo e maravilhoso. Ele queria que o seu povo se habituasse com a ideia da gravidade do pecado, as consequências que Deus iria ter que assumir para resolver esta condição humana e como era necessário um divino intercessor ou mediador para que a comunhão do homem pecador com o Deus Santo fosse restaurada, tendo o testemunho de todos os seres celestiais. Tudo isso sendo transmitido por meio de símbolos nos rituais que aconteciam no santuário, pelo seu mobiliário e pelas leis que determinavam como proceder diante da santidade divina. Portanto, este assunto não foi finalizado com a morte de Jesus na cruz, e os livros de Daniel e Apocalipse, em uníssono, revelam o que está se passando neste santuário e como o que lá acontece está em íntima relação com os eventos finais da história da humanidade, desde a instituição da Igreja por Cristo até o derradeiro estabelecimento do reino de Deus, o que inclui também como povos, multidões, nações e línguas irão se posicionar, pois não é apenas uma questão ritual. O assunto aqui é vida eterna, quem terá direito e quem não terá. E como já mencionei, Deus não brinca de juiz, e muito menos com este assunto com ninguém. A visão do trono de Deus. O capítulo 4 tem início mostrando ao apóstolo que há uma porta aberta no céu. Diferente dos corações humanos, que para Deus estão com as portas fechadas, sendo solicitada a entrada. O Altíssimo revela estar acessível à humanidade. Veja como esta realidade foi apresentada a João. Imediatamente eu me achei no Espírito, e eis que havia um trono armado no céu, e alguém estava sentado no trono. E esse que estava sentado era semelhante, no aspecto, à pedra de jaspe e ao sardônio, e ao redor do trono havia um arco-íris semelhante, no aspecto, à esmeralda. Ainda que este capítulo esteja recheado de detalhes e símbolos, depois do estudo deste assunto no capítulo 7 do livro de Daniel, não haverá dificuldade alguma em relacionar esta visão de João
com aquela do profeta na Babilônia. No Apocalipse foi mostrado um trono armado no céu. Esta descrição se assemelha à de Daniel. Foram postos uns tronos. Aquele que se assenta no trono, João revelou ser o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Ou, em outras palavras, Deus, o Pai. Assunto já tratado na lição anterior. Mas nesta visão, outros personagens entram em cena ao lado daquele que está sentado no trono. Veja. Ao redor do trono havia também 24 tronos, e neles estavam sentados 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia algo como um mar de vidro, semelhante ao cristal. No meio do trono e à volta do trono havia também 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente era semelhante a um leão, o segundo era semelhante a um novilho, o terceiro tinha o rosto semelhante ao de ser humano e o quarto ser vivente era semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estavam cheios de olhos, ao redor e por dentro. Não tinham descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Se no livro de Daniel os tronos estavam simplesmente no plural, sem definir sua quantidade, no Apocalipse este número foi definido como 24, e nele foram vistos sentados 24 anciãos. Se no trono visto por Daniel um rio de fogo manava e saía de diante dele, do trono visto por João saíam relâmpagos, vozes e trovões, além de ter em sua frente algo como um mar de vidro, que em outro momento João revelou estar misturado com fogo. Portanto, uma revelação ampliada do mesmo trono visto por Daniel. Diante do trono foi visto 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus, e à sua volta 4 seres viventes cheios de olhos, tendo cada um deles 6 asas e particularidades individuais. Um semelhante a leão, outro a novilho, outro a ser humano e o último semelhante à águia. Embora não seja descrito no capítulo 4 que milhares de milhares o serviam e milhões de milhões estavam diante dele, no capítulo 5 é que será feita essa menção, em que João diz: Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Esta visão também não menciona ali a presença de Jesus. Isso só irá ocorrer apenas no capítulo 5. Os 24 anciãos. Agora iremos entender quem são os novos integrantes das cenas deste tribunal ou santuário: os 24 anciãos, as 7 tochas de fogo e os 4 seres viventes. Vamos começar pelos 24 anciãos. No caso dos 24 anciãos, eles são seres celestiais ou são seres humanos redimidos por Cristo? Esta pergunta é importante, pois há muitas informações fornecidas por João a respeito deles que indicam que eles foram resgatados da terra. Vamos, a seguir, analisar um primeiro critério que fortalece este conceito. Se analisarmos quem são estes anciãos à luz dos prêmios concedidos aos vencedores das 7 cartas às 7 igrejas, se tornará fácil identificar que são seres humanos salvos, glorificados e já participantes da vida eterna. Veja que eles estão trajando vestidos brancos. Na carta à igreja de Sardes, os vencedores irão receber este prêmio. Cada um tem uma coroa de ouro e lhes foi permitido estar no santuário na presença de Deus. Prêmios estes prometidos aos vencedores da carta à igreja em Filadélfia. Como eles receberão estes presentes, é óbvio que lhes foi permitido se alimentar da árvore da vida e que eles não sofrerão de modo nenhum o dano da segunda morte, e que lhes foi concedido como vencedores se sentar com Jesus em seu trono, uma vez que todos eles estão sentados em roda diante da majestade do céu. E por último, eles foram designados nesse santuário como anciãos.
Na lição passada foi estudado que um ancião é um juiz, portanto, uma pessoa investida de autoridade. O prêmio da carta à igreja em Tiatira é justamente este: darei autoridade sobre as nações, com cetro de ferro as governará. Se os 24 anciãos são juízes, eles estão ali para julgar? Devemos ter o seguinte cuidado nesta conclusão, pois o apóstolo Paulo afirma: Portanto, não julguem nada antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E também, Por acaso vocês não sabem que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. portanto, todos os salvos um dia irão participar como juízes dentro dos limites estabelecidos por Deus. Este assunto será tratado em breve em uma lição específica. Mas se eles realmente foram remidos por Cristo, em que momento isso aconteceu? Veja a resposta no livro de Mateus. E Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, a terra tremeu e as rochas se partiram, os túmulos se abriram, e muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram, e, saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então, você percebeu que depois da ressurreição de Jesus, muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram, entraram na cidade santa e apareceram a muitos? Portanto, o nosso amorável mestre não ressuscitou sozinho. Veja como o apóstolo descreveu a ressurreição dos justos segundo a ordem divina pré-determinada. Cada um, porém, na sua ordem, Cristo, as primícias, depois, os que são de Cristo, na sua vinda. Observe a ordem estabelecida. Cristo em primeiro, em segundo as primícias, o grupo que ressuscitou após Jesus no mesmo dia que ele, e por último, aqueles que pertencem a Cristo de todas as épocas. Logo, é razoável considerar estes 24 anciãos como aqueles que ressuscitaram após Jesus. Note ainda que neste tribunal Deus está revelando para o universo criado que o seu juízo é justo e imparcial. Portanto, Deus demonstra com transparência como ele age, permitindo até mesmo a presença de santos remidos glorificados acompanhando todo o processo do julgamento. Isso deve ser um grande estímulo para nós, pois por meio deles Deus fala a todos nós. Eles venceram e agora estão aqui. Confie em mim, será um prazer ter você como um vencedor sentado aqui comigo. As 7 tochas de fogo. No tabernáculo erigido por Moisés, Deus ordenou que fosse feito um candelabro de ouro puro com 7 lâmpadas. No santuário celestial diante do trono, João viu 7 tochas de fogo, e no próprio verso ele explica que as 7 tochas são os 7 Espíritos de Deus. No capítulo 5, os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra foram representados como 7 olhos vistos no Cordeiro em pé no meio do trono. Está ficando complicado, você não acha? O que representa, afinal, estes 7 Espíritos de Deus diante do trono? No Apocalipse, ele já foi mencionado lá no primeiro capítulo. Veja. João, as 7 igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e, pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados. No Apocalipse, estes versos são uma saudação. Há outras semelhantes em todo o Novo Testamento com a seguinte fórmula: A graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Só que no Apocalipse, ela foi escrita com outras descrições. No caso, aquele que é, que era e que há de vir é Deus o Pai. Os 7 Espíritos que estão diante do trono é um símbolo do Consolador, a pessoa do Espírito Santo. E por último, Jesus,
a fiel testemunha. A respeito do Consolador, Jesus afirmou o seguinte: Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Veja que quando Cristo descreve o que ele fará, acontece sempre no singular, nunca no plural. Portanto, o Espírito Santo é uma única pessoa e em nenhum momento são 7. Mas por que a menção 7 Espíritos de Deus em referência a ele? Resposta: na lição de número 2 mencionamos que dentro da cultura judaico-cristã, o número 7 indica a plenitude, a perfeição divina. Logo, é apenas uma maneira de descrever a obra impecável que o Espírito Santo executa por nós neste santuário. Lembremos o que o apóstolo Paulo afirmou a este respeito. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Portanto, além de Jesus como nosso advogado e juiz, o Espírito Santo também executa uma obra mediadora diante do Pai, tendo em vista a nossa salvação. Afinal, é Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Os 4 seres viventes. Sem dúvida alguma, os 4 seres viventes em volta do trono vistos por João são os mesmos que o profeta Isaías contemplou em visão e em seu livro chamou de serafins. Veja. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Até mesmo a proclamação a Deus que fazem inicia com Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Que diremos então? Os serafins, estes seres celestiais majestosos, com 6 asas, vistos por Isaías, são os mesmos que João viu? Talvez você me responda. Os seres viventes vistos por João estavam cheios de olhos, portanto não são os mesmos, e tinham cada um uma aparência distinta. O detalhe destes seres viventes serem cheios de olhos, podemos responder. Em um primeiro momento, se alguém pudesse ter tantos olhos como os apresentados nestes seres viventes, diríamos que a visão deles seria ótima, não é mesmo? No caso, este símbolo é interpretado como a constante vigilância e inteligência destes seres celestiais tão próximos ao trono de Deus, ou então como Jesus afirmou. Veja. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão? Ou, em outras palavras, por meio dos olhos manifestam-se as mais belas intenções: o amor, a atenção, a dedicação, a caridade. Por isso Jesus afirmou: os olhos são a lâmpada do corpo, e se os olhos forem bons, o corpo será cheio de luz. Logo, estes seres viventes estão repletos desta luz que neles foi simbolizada por estarem cheios de olhos. A afirmação que eles não têm descanso nem de dia nem de noite reflete o pensamento do salmista a respeito de Deus, o guarda de Israel. Veja. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Sendo assim, é uma maneira de dizer que o poder divino que sustenta o universo nunca dorme e aqueles que estão ao seu serviço vivem em constante vigilância. Sobre estes seres viventes, o primeiro semelhante a um leão, o segundo semelhante a um novilho, o terceiro com um rosto semelhante ao de ser humano e o quarto ser vivente semelhante a uma águia quando está voando, estas características nos direcionam ao primeiro capítulo do livro do profeta Ezequiel, em uma visão um tanto mais complexa que esta. Ali, o espírito que impelia os seres viventes, fazendo-os zigue-zaguear à semelhança de relâmpagos,
representa a velocidade com que a obra de Deus finalmente irá avançar até ser concluída. Aquele que não dorme e está continuamente trabalhando para os seus desígnios pode levar harmonicamente sua grande obra. Aquilo que para as mentes finitas parece emaranhado e complicado, a mão do Senhor pode manter em perfeita ordem. Ele pode elaborar maneiras e métodos de frustrar os propósitos humanos contrários aos seus objetivos. Assim como aquela complicação de semelhanças de rodas se achava sob a direção da mão que havia sob as asas dos seres viventes, o complicado jogo dos acontecimentos humanos acha-se sob a direção divina. Por entre as contendas e tumultos das nações, aquele que se assenta acima destes serafins ainda dirige os negócios da terra. Por isso, conclui este capítulo o profeta. Esta era a aparência da glória do Senhor. Algo humanamente inexplicável, mas pela fé totalmente compreensível para os seus filhos. Adoração, o conflito dos séculos. Para fecharmos a visão do capítulo 4, observe a atitude daqueles que estão diante do trono de Deus. Veja as palavras que eles dirigem ao Rei do Universo. Sempre que esses seres viventes davam glória, honra e ações de graças ao que está sentado no trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono, adoravam o que vive para todo sempre, e depositavam as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Nesta grandiosa cena litúrgica, todo o céu se une num espírito de louvor e ações de graças ao Rei do Universo. A ênfase desta adoração está no fato de Deus ser o Criador de todas as coisas e, por isso, é o único ser digno de receber a glória, a honra e o poder. Quando na Bíblia se faz referência ao direito de Deus à reverência e adoração, se enumeram as provas do seu poder criador. Porém, esta adoração em um mundo de pecado como o nosso não acontece espontaneamente. Por isso, o livro do Apocalipse irá centrar o conflito revelado em suas páginas, a partir daqui, nas ações e intervenções divinas na história do nosso mundo reveladas por meio deste santuário. Pois, dali, Deus tudo ordena ou permite segundo a sua vontade. Conclusão. Hoje, você aprendeu através do capítulo 4 do livro do Apocalipse um pouco mais sobre as cenas do juízo celestial antes da chegada do reino de Deus e como Deus tem absoluto controle do que acontece por aqui, ainda que pareça que o nosso mundo está à beira do caos. Portanto, considere a onipotência e a presciência divina e junte-se desde já àqueles que dão glória, honra e ações de graças ao que está sentado sobre o trono do universo. Não por sua gloriosa majestade, mas pelos atributos mais notáveis do seu caráter: amor, humildade, misericórdia e justiça. Por isso, confie que a morte de Jesus na cruz aconteceu para que esta religação do Pai com seus filhos se tornasse possível. Ele tem um lugar especial preparado para você neste santuário. Não o deixe vago. Que Deus o abençoe em sua decisão. Finalmente, observe que iniciamos o estudo do capítulo 4 do livro do Apocalipse como uma continuação das cenas do juízo celestial vistas no capítulo 7 do livro de Daniel, trazendo para a nossa realidade quão próximo está o trono do Rei do Universo dos seus filhos aqui na Terra. Se você tiver alguma dúvida sobre este assunto, escreva nos comentários. Será um prazer poder ajudá-lo na compreensão destes temas que valem a vida eterna. E na próxima lição continuaremos no livro do Apocalipse, no capítulo 5, conhecendo mais sobre o que João viu em visão sobre o trono de Deus e como ele ordena a partir dali a sua vontade. Por hoje, ficamos por aqui. Se gostou do assunto, compartilhe com seus amigos. É importante que eles também conheçam o que você acabou de saber. E não se esqueça, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo
aos seus servos, os profetas. Que Deus o abençoe e até a próxima.